Chega mais aí, meu querido e minha querida, que agora a gente vai resolver juntos aqui mais uma questão da EA. E o nosso enunciado fala pra gente o seguinte: a figura a seguir representa a trajetória do movimento circular uniforme realizado totalmente num plano vertical em um local onde há gravidade, em que um veículo está durante todo o movimento em contato com o trilho. Então, uma coisa muito importante, a gente tem que, nesse movimento, a gente tem um movimento circular uniforme, isso quer dizer que a velocidade é constante em todos os pontos, a velocidade não muda. E esse movimento circular uniforme está sendo realizado nesse trilho, em um trilho aqui, em contato com um trilho, e a gente tem que esse trilho aqui ele está na vertical e está num plano vertical e a gente está dando voltas aqui. Nessa figura estão assinaladas 4 posições, 1, 2, 3 e 4. A posição 1 está diametralmente oposta à posição 3, assim como a posição 2 está em relação à posição 4. As posições 3 e 1 pertencem à linha tracejada na vertical e, respectivamente, são a posição mais elevada e menos elevada da trajetória, enquanto as posições 4 e 2 pertencem à linha tracejada horizontal H e paralela ao solo. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre os módulos das reações normais N1, N2, N3 e N4 em cada uma das posições, sendo N1 na posição 1, N2 na posição 2, N3 na posição 3 e N4 na posição 4. E aqui a gente tem as nossas relações. Tudo bem? Então eu vou começar aqui fazendo alguns comentários. Velocidade igual a constante. Por quê? Por que velocidade constante? A velocidade é constante porque é um movimento circular uniforme. A gente tem que mover num movimento circular uniforme, a velocidade é constante. Com isso, a nossa força centrípeta também vai ser constante. Por quê? Porque força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Como um corpo de uma determinada massa, ele está fazendo esse movimento, ele não falou qual é a massa, não falou qual é o raio, mas tem um valor fixado. E a gente tem aí que a velocidade não muda, então a força centrípeta também é constante. E aí eu vou começar a nossa análise aqui, eu vou começar a nossa análise aqui nas posições 2 e 4. Então vamos olhar aqui na nossa posição 4. Nossa posição 4. Quais são as forças que agem aí? Olha, no final das contas, na direção aqui, na direção voltada para o nosso centro do movimento, a gente vai ter aqui uma normal. Ah, beleza, a gente vai ter aqui uma força normal. Nessa direção daqui, a gente vai ter o peso. A gente vai ter o peso. E para cima, a gente pode ter uma outra força aqui na vertical, que é devido aí à presença do nosso carrinho, que vai estar guiando esse movimento inteiro. A gente pode ter uma outra força aqui, que eu vou só colocar como um tracejadinho aqui, não vou botar o nome dela, porque a gente não sabe quanto é que vale essa força, enfim, mas é a força do carrinho aí que está segurando, porque a gente está fazendo, está tendo contato com o trilho aí. E vamos lá. Precisa existir alguma força aqui, para cima ou para baixo, nesse momento aqui eu acredito que para cima, para conseguir manter a velocidade constante em todo o trajeto. Mas para a força centrípeta a gente não tem nenhuma outra força aqui na horizontal. A resultante da horizontal é o que a gente vai chamar aqui de força normal. Ah, porque é normal aqui a essa direção que ele tem no movimento nesse ponto vindo aqui. E nesse momento aqui, a nossa normal vai ser a nossa força centrípeta. Ah, que é a resultante que aponta para o centro da trajetória. Entendi, mas então a normal é a força centrípeta. Só que no nosso ponto 2, a gente vai ter a mesma coisa, só que simétrica. A gente vai ter uma normal para cá, a gente vai ter um peso para cá, e a gente vai ter uma outra força. A gente vai ter uma outra força aí do carrinho, força que está sendo impressa aí para ele ir subindo com velocidade constante, porque se não tiver uma força para cima, ele vai subir diminuindo o valor da velocidade, beleza? Mas a gente tem que a única força que vai apontar para o centro da trajetória, vamos colocar aqui, que aqui é o nosso centro da trajetória, é a nossa força normal. E a nossa força normal é a força centrípeta, e a força centrípeta é constante em todos os pontos. Então, essa aqui é a nossa força centrípeta. Então, a normal no ponto 4 tem que ser igual a normal no ponto 2, porque as duas são a própria força centrípeta. Então, N2 é igual a N4.
Zero dúvidas em relação a isso. Já agora a gente vai analisar 1 e 3. No ponto 3, o que a gente tem? No ponto 3 a gente vai ter peso para baixo, e a gente vai ter normal para baixo também. Nesse ponto 3 a gente vai ter que normal mais o peso, normal 3 mais o peso, vai ser igual à nossa força centrípeta. Já no nosso ponto 1 aqui embaixo, a gente vai ter normal para cima e a gente vai ter peso para baixo. E nesse caso aqui, peraí, se o nosso centro é aqui, a força que está apontando diretamente para o centro é a normal. Então a gente vai ter que N1 menos o peso. Por quê? Porque o peso está numa direção oposta da normal aqui. Vai ser igual à nossa força centrípeta. Só que essas duas são iguais. Essas duas são iguais. A força centrípeta é constante em todo o movimento. Então a gente pode igualar. Então a gente vai ter que N1 menos o peso é igual a N3 mais o peso. Ou seja, N1 igual a N3 mais 2 vezes o peso. Ou seja, a normal no ponto 1 é maior que a normal no ponto 3. A normal no ponto 1 é maior que a normal no ponto 3 e N2 é igual a N4. Beleza? Tudo bem. Isso aqui foi a conclusão que a gente chegou fazendo continha aqui em relação ao I3. Mas eu poderia simplesmente fazer análise qualitativa, análise assim, peraí, no ponto 3, a gente só tem o normal e o peso estão para baixo. Na hora que junta a normal e o peso, tem que dar a força centrípeta. Quando está embaixo, a normal está para cima e o peso está para baixo. A normal ela tem que anular o peso e ainda conseguir gerar uma resultante igual à força centrípeta. Ah, então essa normal aqui de baixo tem que ser maior que a normal lá de cima. Porque a normal de cima mais o peso que dá a força centrípeta. A normal aqui embaixo, ela normal de baixo menos o peso que vai dar força centrípeta. Então essa normal de baixo tem que ser maior. Mas aqui eu já te mostrei exatamente qual é a relação entre elas. Beleza? Então assim a gente consegue resolver mais essa questão. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, coloque aí embaixo nos comentários e bons estudos!